Nas últimas semanas, o assunto que tem sido mais comentado é aborto. Esse é sempre um assunto polêmico, mas apesar de vermos discussões aqui e acolá, a legalização do aborto não é uma pauta política neste momento. Não é. As pessoas parecem satisfeitas com a legislação como ela é hoje. Quer dizer, na verdade, tem uma galera que não está satisfeita com as atuais regras relacionadas ao aborto, mas não é a galera que quer a legalização, e sim aquela que quer ainda mais restrição. Alas conservadoras têm se empenhado para tratar como crime toda e qualquer hipótese de aborto. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Eu acho difícil que ao longo desses dias você não tenha sido atingido. Ou pelo caso da menina de 11 anos que teve negado o direito de abortar, que lhe era garantido, ou pelo caso da atriz Clara Castanho, que engravidou como decorrência de um estupro e decidiu colocar a criança para adoção. Nesses dois casos, o que foi questionado foi o direito da mulher de decidir quando e se quer ser mãe. Enquanto uns defendiam que a menina de 11 anos tivesse o filho e aí colocasse ele para adoção, quando eles se depararam com o caso da atriz que decidiu fazer justamente isso, a discussão passou a ser sobre a mulher ter que exercer o seu papel de mãe obrigatoriamente. Foi uma semana bem difícil para as mulheres. Mas o que me preocupa é que, para além de essa ser uma discussão acalorada nas redes, ela está se tornando uma discussão institucional. Existe uma tentativa, vinda diretamente do Ministério da Saúde, do governo federal, de regressão em relação aos direitos que já são garantidos hoje. Uma tentativa de retirar direitos das mulheres. Eu vou explicar que tentativa é essa, mas antes a gente precisa esmiuçar o assunto um pouco melhor. Primeiro eu vou resumir para vocês qual é a legislação brasileira sobre o aborto. O Código Penal, no artigo 124, diz que o aborto é crime. Essa é a regra geral. E como eu já disse aqui algumas vezes, para toda regra existe uma exceção, né? No caso do aborto, a lei descriminaliza o aborto, o ato, ou seja, diz que o aborto é permitido em duas hipóteses. No caso de a gravidez decorrer de um estupro, e aí, no caso que eu comentei da menina de 11 anos que estava grávida, é importante que vocês entendam que existe uma presunção legal de que toda relação sexual mantida com um menor de 14 anos é considerada estupro, independentemente de quem seja a pessoa que pratica o ato, de quantos anos essa pessoa tenha, ou mesmo de que a menor tenha consentido com o ato. Então, a juíza que negou que a menina de 11 anos, ou melhor, que a criança de 11 anos realizasse o aborto, ela estava negando um direito dessa menina que está expresso na lei. O segundo caso em que se autoriza o aborto é quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante. E assim, no caso da menina de 11 anos, essa também era uma realidade porque o corpo dela não estava completamente desenvolvido para gerar aquele feto. E isso acarretava risco de vida para ela. Além das hipóteses que são previstas na lei, o STF, em 2012, por meio da ADPF 54, autorizou o aborto de fetos anencéfalos, daqueles fetos que não têm condição de viver fora do útero, uma gravidez que só gera sofrimento para os pais. E olha só, para vocês entenderem como que o assunto aborto é polêmico. Essa ADPF foi ajuizada em 2004, mas só em 2012 é que a sociedade conseguiu superar o tabu desse assunto e dar espaço para que o STF pudesse evoluir na proteção dos direitos, considerando legal o aborto de feto anencéfalo. Quem assiste Grey's Anatomy vai lembrar da Amelia, uma neurocirurgiã que sofreu muito por ter gerado um bebê anencéfalo, um bebê que ela sabia que ela daria à luz, mas logo depois ele acabaria falecendo. Imaginem a dor. Não faz sentido obrigar uma mãe a passar por isso. E eu falei obrigar e me lembrei que às vezes é preciso ressaltar o óbvio, porque eu vejo muita gente que parece não compreender o que significam as hipóteses legais de aborto. Se você proíbe o aborto, se o aborto é um crime, isso significa que a mulher é obrigada a levar adiante uma gestação que decorreu de violência sexual ou que vai trazer risco de vida para ela, ou em que o bebê não vai sobreviver fora do útero. Descriminalizar o aborto significa dizer que nessas hipóteses, se a mulher quiser, ela poderá interromper a gravidez.
Tem mulher que decide ir até o final da gravidez? Óbvio. Tem quem decida ter o bebê, criar o bebê, tem quem decida por colocá-lo para adoção, mas tem quem não possui condições de lidar com essa situação e não quer passar por isso. É importante que a gente entenda que as hipóteses legais de aborto representam o respeito ao direito de escolha da mulher. Se você é religiosa, se os seus valores morais não permitem que você tome a decisão de abortar, esse seu direito de escolher não abortar também está garantido. Então, em resumo, no Brasil, aborto é crime, menos nessas 3 hipóteses que eu falei para vocês. Nos Estados Unidos, a situação é outra. Desde 1973, a Constituição dos Estados Unidos da América é interpretada pela Suprema Corte de lá no sentido de que o direito ao aborto é garantido pela própria Constituição. O precedente Roe versus Wade garantia que em todos os estados o aborto fosse considerado legal. O caminho interpretativo adotado lá pelos Estados Unidos prestigiava o famoso princípio liberal, especificamente em relação ao direito de privacidade das mulheres. Os juízes à época entenderam que a escolha de manter ou não uma gestação era uma escolha de foro íntimo da mulher, dentro do seu âmbito de privacidade, e que, portanto, os governos não poderiam interferir nisso, criando uma lei que proibisse a prática. O aborto, então, estava no campo da liberdade de decisão da mulher. Talvez lá nos Estados Unidos se encaixe aquela frase, meu corpo, minhas regras. Ou melhor, se encaixava. A Suprema Corte atual possui um posicionamento mais conservador, especialmente após as indicações que foram feitas no governo Trump, e isso acabou gerando uma mudança no precedente. No dia 24 de junho, por 6 votos a 3, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou esse precedente, de maneira que agora não se considera mais que o aborto seja um direito constitucional nos Estados Unidos. Isso significa que ele está automaticamente proibido? Não. Agora, cada estado vai fazer a sua própria lei permitindo ou proibindo. A imprensa fez algumas projeções e, considerando os governos que são mais conservadores, é possível que o aborto seja proibido em 23 estados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou publicamente, dizendo que a decisão representa um retrocesso, e existem congressistas que gostariam de pautar a questão para criar uma lei nacional legalizando o aborto. Mas por lá a situação também não é muito pacífica, não. Existem muitos parlamentares conservadores e as chances de uma lei como essa ser aprovada não são muito boas. Bom, mas o que estamos vendo por aqui é bem próximo do que o que aconteceu nos Estados Unidos. Como eu expliquei para vocês lá no início do vídeo, o aborto é, como regra geral, proibido no Brasil. As exceções que existem representam situações em que a dignidade, a saúde física, a saúde mental da mulher estão sendo violadas, o que justifica a proteção. No momento de definir as hipóteses em que o aborto é permitido, foi realizada uma ponderação de valores, de princípios resguardados pelo nosso Estado de Direito, e essa balança da ponderação pesou mais para o lado da mulher. É mais justo e mais digno que no caso de uma gravidez que decorra de estupro, ou quando a própria vida da mulher esteja ameaçada, a gente autorize o aborto. A nossa Constituição garante o direito à vida, mas acima de tudo, ela garante o direito a uma vida digna. Uma mulher que já está inserida na sociedade, que já tem laços familiares, laços afetivos, que já construiu vínculos, desenvolveu memórias, desenvolveu desejos, fez planos, tem sonhos, tem uma vida de fato, ela não deveria ser obrigada a perder a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua dignidade para trazer ao mundo uma outra vida que nas circunstâncias que vier pode nascer e ser condenado à miséria, a uma família desestruturada, à falta de educação adequada, de saúde suficiente, de amparo, enfim, de qualidade de vida digna. Justifica condenar 2 pessoas, a mãe e o filho, a viverem uma vida miserável? Parece que existem pessoas que acreditam que sim. Tem quem defenda que toda vida seja gerada, que toda vida venha ao mundo, mas pouco se importa se essa nova vida vai ser digna. E é essa gente que pretende fazer valer uma nova cartilha do Ministério da Saúde que quer dar uma volta na lei. Essa cartilha afirma que, a princípio, todo e qualquer aborto é crime e que para que a mulher
e o médico ou médica não respondam criminalmente pelo ato que cometeram, caso o aborto seja justificado por algumas das hipóteses que eu mencionei para vocês, é necessário que se faça antes uma investigação criminal. Em vez de investigar estuprador, o governo quer investigar mulheres estupradas. O Ministério da Saúde está dizendo que agora as mulheres que abortam porque foram estupradas, por exemplo, além de sofrerem a violência do estupro, vão ter que sofrer violência institucional para comprovar que foram de fato estupradas. Gente, vamos ser razoáveis. Isso é um absurdo, isso é cruel, isso é tortura. Em 2021, o Brasil teve, em média, um estupro a cada 10 minutos. Foram mais de 56 mil casos. E o estupro é um dos crimes mais difíceis de denunciar, de provar. Por favor, se coloquem na posição de mulheres que são estupradas. Tentem entender como é que você vai até uma delegacia para dizer que um carinha com quem você ficou na balada, mas com quem você não queria transar, te levou para o carro dele e lá, dentro do carro, só vocês dois, com insulfilme no vidro, ele forçou uma relação sexual. Ou imaginem que um doido qualquer te ataca na rua, te leva para um lugar deserto, sem câmeras, e violente você sexualmente. Alguém que você nunca viu, alguém que você não vai ser capaz de descrever para os policiais. O estupro é um crime tão odioso que nem dentro da cadeia ele é perdoado. Vocês sabem o que dizem sobre quem vai preso por estupro, né? Que tipo de coisa se faz dentro da prisão com essas pessoas. A mulher que é estuprada tem a sua intimidade violada de uma maneira tão profunda e tão violenta que o trauma raramente é superado. Uma mulher que já foi estuprada tem medo de se envolver novamente com qualquer pessoa, tem vergonha de contar para as pessoas o que aconteceu, tem vergonha e faltam forças para denunciar. Ontem, dia 28 de junho, foi realizada uma audiência pública sobre as orientações que estão nesta cartilha. A cartilha não tem o poder de alterar o que está na lei, mas a partir do momento em que ela cria a necessidade de investigação criminal, em que ela inverte a lógica da situação para considerar como crime todo aborto até que se prove o contrário, na prática, ela acaba esvaziando as hipóteses legais que autorizam o procedimento. Se você é contra o aborto, não tem nada de errado nisso. Muita gente, pessoalmente, é. Abortar é uma decisão tão difícil e tão traumática quanto levar uma gravidez dessas adiante. E eu sinto muito por todas as mulheres que já estiveram nessa situação e que precisaram tomar uma decisão dessas. Eu acredito que o regramento que a gente tem no Brasil hoje é suficiente para preservar a dignidade da mãe e do feto. Talvez não seja o momento de ampliar as hipóteses, de legalizar o aborto por completo, mesmo porque isso requer um amadurecimento maior da sociedade, requer que a gente tente antes outras políticas públicas de planejamento familiar, de contracepção ampla e efetiva que vão diminuir muito os casos de gravidezes indesejadas e evitar, inclusive, que a pauta do aborto seja levantada, seja necessária. Mas o que a gente não pode admitir, em hipótese alguma, são os retrocessos que estão querendo fazer. A nossa sociedade parece estar regredindo e nessas situações as mulheres são as primeiras a perder os seus direitos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para me ajudar a fazer esse canal atingir mais pessoas, tá fácil não. E se ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve e indica para um amigo. A gente se vê nos próximos vídeos para discutir mais assuntos sobre direito e política.